bom? Sejam bem-vindos aqui nessa terceira aula a respeito de diodo de junção, certo? Então a gente já viu o princípio de funcionamento de diodo, a gente já viu os vários tipos de diodos, variações que tem, as apresentações que tem de diodos. E agora dá uma olhada em alguns circuitos que são possíveis de implementar com diodos. Não são de modo nenhum todos, mas são uma boa variada aqui nos circuitos, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui em circuitos retificadores, limitadores, reguladores, circuito de proteção de descarga de indutor, deslocador de tensão ou restaurador de terra, circuito duplicador e triplicador, duplicador de tensão e assim por diante, certo? Então primeiro, esse é o circuito mais básico de diodo, retificador de meia onda, que primeiro vamos fazer uma análise aqui. A gente tem a tensão aqui alternada. Então quando essa tensão está positiva, aqui você tem um diodo com resistor por terra, então ele vai estar diretamente polarizado, certo? Você vai ter a condução dessa tensão, passando aqui a tensão pelo resistor. Quando essa tensão está negativa, aqui é terra, vai ficar uma tensão mais alta do que aqui vai ficar negativo. O diodo não conduz, se não conduz, também não tem corrente no resistor e a saída fica zero, certo? Então a gente pode ver isso aqui com o simulador aqui de circuitos, certo? Então o simulador, estou usando esse do Falstad aqui, falstad.com/circuit/circuit.js. Aqui, half-wave rectifier, certo? Então simplesmente a onda senoidal aqui passa a corrente. Quando a tensão fica negativa, não passa a corrente, não tem queda de tensão no resistor. Quando tem queda, passa a corrente, tem queda de tensão no resistor, fica a tensão só, os picos de tensão positiva aqui, certo? Então isso é uma primeira etapa da gente pegar e acrescentar, fazer uma conversão de tensão alternada para contínua, certo? Aqui obviamente ela não está contínua, ela está pulsada, certo? Mas a gente pode pegar aqui e acrescentar um capacitor aqui na saída, e aí na hora que eu ligo esse capacitor, então o capacitor ele vai sustentar aqui a corrente. No caso ainda está um capacitor com um valor pequeno para essa resistência, certo? Mas se a gente aumentar o tamanho desse capacitor, botar um capacitor aqui de 1 milifarad, certo? Então veja que o capacitor ele vai segurar aqui, então aqui por aqui, quando ele está no pico, ele carrega o capacitor e o capacitor descarrega no resistor. Diminui um pouquinho mais aqui, está 100 micro mesmo, 10 vezes menor. Aí a gente vai ver, então a gente vai, enquanto essa tensão está abaixo da tensão daqui, que está segura pelo capacitor, mas o diodo não conduz. Quando essa tensão fica maior, o diodo conduz, então você tem uma corrente no diodo apenas perto do pico aqui da senoide, certo? A corrente na fonte aqui apenas perto do pico da senoide, que é quando ele carrega o capacitor, e o capacitor fica alimentando aqui a carga, que é o resistor aqui nesse caso, esse tempo aí, certo? Agora, então isso aqui já é um retificador com filtro chamado só capacitor, então já é um conversor de tensão alternada para tensão contínua. Porém, esse aqui ele só pega o pico da tensão. Tem como a gente aproveitar o pico positivo e o negativo de tensão? Então sim, é o chamado com retificador onda completa. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para ele apresentar, mas não ficar full screen. É possível? Pronto. Retificador de onda completa, então você tem o sinal de tensão,
né? E aí quando essa tensão tiver positiva aqui, negativa aqui, você vai ter a corrente passando aqui por D1, pelo resistor de carga, e voltando aqui por D4, aqui não vai passar por D3 porque vai ser a mesma tensão, tá tensão zero, tem corrente zero no diodo, certo? Então, é fazer aqui melhor, né? D4, então eu vou ter aqui positivo desse lado, negativo desse lado. Se em outro momento eu tenho a tensão invertida aqui, né, já que é alternado, negativo aqui, positivo aqui, então negativo esse não vai conduzir, eu vou conduzir agora por D2, passando pelo resistor, então positivo desse lado, negativo desse lado, voltando por D3, certo? Então uma hora eu conduzo por D1, D4, outra hora eu conduzo por D2, D3, certo? Então com isso eu vou ter sempre o pico positivo da tensão nos dois lados, tá? E na simulação tem também aqui como exemplo diodos Full Wave Rectifier. Aqui ele está desenhado diferente, mas se você notar aqui o diodo, esses circuito daqui, esse é equivalente, é outra forma de desenhar, né? Aqui o fonte de tensão está no meio aqui, mas se você botar ela para fora, topologia do circuito você vai ver se mantém, certo? Então tem caminho por aqui, e o outro caminho por aqui e por aqui, e a tensão da minha carga está sempre positiva. Um detalhe, né, que quando eu tenho uma tensão próxima do zero, né, então aqui ó, essa fonte está meio elevada, aqui 5 volts. Se eu tenho uma tensão mais menorzinha, tipo tá aqui só 2 volts, acho que já dá para ver com melhor. Aí a gente vai perceber o seguinte, aqui eu tô com o máximo de 2 volts, e quando eu estou com a tensão próxima de zero, eu não tenho condução em nenhum dos diodos. Quer dizer, eu tenho condução, mas uma corrente muito pequena, ela vai aumentar exponencialmente, né? Certo? Então, nesse nível daqui, a gente vai ver como se ele não conduzisse o tempo todo. O que vai gerar essa onda meio quebrada aqui, mas de todo modo você tem um pico das duas ondas. E você vai ter a queda de tensão dos dois diodos, né? Então a tensão máxima aqui ó, chega em 878 milivolts, enquanto aqui eu tinha 2 volts, então cada diodo vai ter uma queda aí de 900,055 volts aí por diodo, né? Você tem uma queda aqui de 0,55 daqui para cá e 0,55 daqui para cá, na 1.1 vai dar esse valor máximo daqui. E dá para ver aqui quando eu diminuo essa tensão que vai ter momentos que ele não vai conduzir. Obviamente, à medida que você trabalhar com a tensão maior, isso aparece menos. Se a gente aqui for 20 volts, a queda de tensão vai ficar mais ou menos a mesma. Certo? Então 20 volts aumentou aqui para uma queda de 1.45 volts nos dois diodos, tá? Tá de 1.1 para 1.45, para uma corrente bem maior, praticamente você não nota aquela parte ali que ele não está conduzindo, certo? Então basicamente você tem na carga a tensão de pico, né, pulsada, onde você coloca. De novo aqui, você pega isso e acrescenta o capacitor. Então o capacitor ele vai segurar essa tensão perto do valor de pico. Aqui está em 5 volts, 3.8 é o valor de pico, vai segurar perto do valor de pico e você vai ter a descarga aqui no capacitor pela resistência e a recarga do capacitor quando você tem um pico ou positivo ou negativo da onda senoidal, certo? Então a corrente aqui vai estar aqui sempre no pico do sinal, né? Então, retificador de
onda completa, né? Então isso aqui inclusive se a gente colocar aqui em imagens, deixa eu ver se ele aparece. Então ponte, olha aqui, pronto, tem alguns aqui, certo? Então esse elemento é justamente aqui dentro. Se você tem os 4 diodos formando a ponte, certo? Então aqui nos terminais centrais você entra com a tensão alternada e aqui você tem a tensão, né, positiva e negativa DC, certo? Então tem esse, é uma possibilidade de implementação de pontes. Então um circuito integrado, no caso com os 4 diodos aí dentro. Aqui você tem outros 2 possibilidades, né? Esse aqui, os 4 terminais aqui nessa forma circular. Então aqui as ondas alternadas e aqui a tensão contínua, não é contínua, é só positiva, né? E aqui também, né, ondas alternadas, tensão alternada e a saída tensão contínua do lado de cá. São encapsulamentos que já tem com essa ponte aí, esse retificador completo, todo encapsulado, esse circuito aqui já encapsulado, né? Então é um uso muito comum de diodos, você ter esses retificadores de sinais, tá? Outro uso é você pegar e fazer o limitador de tensão, tá? Então aqui nesse caso, se seu V de entrada for menor que essa tensão limite mais a queda de tensão do diodo, então esse diodo não conduz, a sua tensão de entrada vem direto para a saída. Se essa tensão de entrada passar dessa tensão limite, isso aqui vai ficar diretamente polarizado, vai conduzir aqui por R2, que pode ser um curto inclusive, e vai limitar a minha tensão de saída para esse valor aqui dado pelo limite mais a queda de tensão no diodo mais a queda aqui no R2, certo? Então observar isso aqui. Aqui de Waveform Clipper, aqui a gente pode observar. Eu vou diminuir bastante aqui, então tá com a onda triangular, e quando essa onda passa aqui do valor de 5 volts, aí ele passa divisor resistivo aqui 200 volts, então ela limita aqui a saída, em vez de chegar em 10 volts aqui de pico, aí dá uma limite aqui, a partir dos 5 volts ele vai sumir apenas, né, 1/3 de 5 volts suficientes, então mais 2 volts aí, aproximadamente 1/3, ainda tem a queda de tensão no diodo, tá? Então você consegue limitar a tensão daí, né? Se isso aqui ficar resistência menor, então botar aqui 10 ohms, aí ele vai limitar bem mais próximo dessa tensão. Agora tomando cuidado, veja que a corrente também aumenta, né? Porque aí ele vai estar passando aqui a corrente toda pelo diodo, né? Botar não sei se ele aceita 0, mas botar aqui 0.001 ohm, praticamente um curto. Ele faz uma limitação praticamente feita da tensão, levando em consideração o gasto da corrente que você vai ter aí, né? Então se aí você modificar essa tensão aí para um outro valor, ele passa a limitar nesse outro valor, certo? Então isso é um uso aí de diodo, você limitar um valor de tensão. Então isso é usado, por exemplo, dentro de encapsulamento, ou então em alguns circuitos de proteção, tá? Então vou botar aqui diodo de proteção entrada.
Colocar as entradas aqui, deve ter. Aqui não está aparecendo com o Zener, que é outro circuito, certo? Mas enfim, você tem alguns circuitos integrados, mas também alguns circuitos não integrados. Você tem nos pinos de entrada do circuito, nos sinais de entrada, você tem uma ligação do sinal de entrada para a alimentação com diodo. Então, se o sinal de entrada não passar o nível de alimentação, aquele diodo nunca funciona. Se ele passar do nível, aquele diodo funciona e vai puxar a corrente ali, evitando qualquer dano para dentro do circuito. Tá? Então, ele vai limitar a tensão para um determinado nível. Um efeito parecido é possível obter também usando a quebra de referência, um diodo Zener, né? Então o diodo Zener, né, ele vai, né, conduzir também na ruptura. Então se você pegar a tensão aqui, veja que essa tensão está aqui só 7.7 volts e você está com um Zener aqui de 5.4 volts. Certo? Então a saída daqui 5.592 volts. Vou botar aqui, está em 7 volts aqui. Ele vai pegar um pouco da tensão aqui. Então quando essa tensão for maior do que os 7 volts do Zener, aí o Zener passa a conduzir na ruptura, certo? E vai limitar a saída aqui ao valor do Zener. Então minha saída aqui fica limitada ao valor de tensão do Zener, certo? Então isso é usado, né? Então pegar aqui o retificador de onda completa com filtro, veja que você tem a retificação do sinal de saída, mas a saída está aqui variando aqui, ó, entre 3. Até 3.8 volts, até 3.5 aqui volts, mais ou menos, certo? Então fica variando aqui no limite de tensão. E aí você pode resolver isso aqui acrescentando o diodo Zener, então reversamente polarizado. E ajustando ele para o valor que você quer. Então, obviamente, se o Zener tiver uma tensão de ruptura maior do que a que está aqui, ele simplesmente não vai fazer nada, nunca vai entrar na tensão de ruptura e não vai funcionar. Mas se a gente botar aqui 3.2 volts, aí ele vai passar a conduzir aqui acima de 3.2 volts. E cadê? Então aqui já diminuiu aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. 3 volts aqui. Mais esse capacitor também de Faraday aqui. Pronto, então capacitor maior para suprir aqui a corrente que passa pelo Zener, né? Aí ele vai limitar ainda, diminuir bastante essa variação de tensão e você consegue ajustar isso aqui ao nível que o Zener trabalha. Certo? Só que aí você vai conduzir muito mais, gastar muito mais energia aqui pelo capacitor. Então isso aqui raramente é usado dessa forma, porque você vai gastar muita energia no seu Zener quando você utiliza dessa forma. Mas depois a gente vê uma maneira melhor, mas é usando essa tensão Zener para limitar a tensão no circuito, certo? Também é possível você fazer isso aí.
Tá? Um outro uso, e até agora a gente está usando com diodo sempre conduzindo, não conduzindo, basicamente tensão positiva conduz, tensão negativa não conduz, só considerando que pequenas tensões ele não vai conduzir. Esse fenômeno a gente pode usar também nisso daqui. Então isso aqui é um método de você proteger a corrente. Então se você pega um amperímetro ele é feito para ter uma resistência muito pequena, um medidor de corrente feito para ter uma resistência muito pequena. Agora, se você passar uma corrente mais elevada nele, ou botar uma tensão mais alta nele, ele vai queimar. Então você pode proteger isso aí, vamos dizer, os diodos, certo? Eles vão estar conduzindo ali na exponencial. Se o amperímetro é feito para ter uma queda de 0,2 volts, esses diodos praticamente não vão passar corrente nenhuma, praticamente não vão afetar a medida. Agora, se tiver uma queda de 0,6 volts, aí a corrente no diodo já é bem maior, e aí os diodos vão segurar a corrente a mais que você tem. Então tem aqui diode limiter, nesse caso ele não está com o desenho do amperímetro que você teria aqui, né? Botou um alto ali, não dá para ter uma ideia. O negocinho parou aqui. Então o amperímetro, por exemplo, estaria aqui. Se a corrente que for passar ficar muito grande, ela fica sendo absorvida pelo diodo, certo? A tensão de saída aqui no máximo não deixa passar de 630 mV, tá? Vamos dizer que 630 mV o amperímetro aguenta, certo? Então o diodo vai puxar mais e vai desviar a corrente do amperímetro se ela for alta. Se a corrente for pequena, então se isso aqui tiver com a tensão bem menor, então meu sinal vai aparecer aqui na minha saída, basicamente, né, a corrente vai dar aqui. Faltou botar resistência aqui na saída, né? Mas basicamente sem maiores problemas, e o diodo não vai afetar muito aí, né? Agora, quando você tem uma corrente maior, uma tensão maior, os diodos conduzem e limitam a tensão máxima que fica daqui para cá, tá? Evitando que qualquer coisa que esteja funcionando aqui fique exposto a uma tensão muito elevada, certo? Então também é um outro método, outro uso aí de diodo para limitar a corrente. Nessa questão de proteção, outro uso muito interessante para a mecatrônica é justamente o protetor de tensão reversa, né, que é o problema de você pegar e acionar uma carga indutiva. Então, qual é o problema da carga indutiva? O indutor ele vai tender a manter a corrente. Se você pegar e ligar a corrente sem esse diodo aqui, ligar a corrente aqui no indutor, dá para fazer aqui até ele tem um exemplo, né? Então diodes clock inductive kickback, então o retorno indutivo. Deixa eu abrir aqui o circuito do diodo para a gente ver aqui e vamos colocar aqui a tensão e a corrente aqui na chave. Então ela está em curto, está aqui com a tensão definida, né? Tem esse capacitor aqui, né, que vai piorar a situação. Deixa eu tirar esse capacitor aqui por enquanto, depois a gente bota a questão do capacitor. Quando eu abro aqui, aqui ele não vai aparecer. A tensão reversa, porque vai ficar faltando um elemento aqui. Então deixa eu botar aqui o capacitor de volta. Quando eu abro aqui esse circuito, aí o indutor vai tender a manter a mesma corrente, com o capacitor aqui
ele vai gerar uma oscilação, né, e vai gerar esse ruído gigantesco aqui na hora que você desliga o indutor, até essa energia se dissipar aqui por cima desse resistor, né? Então qual é o efeito agora da gente botar esse indutor, esse diodo? Veja que o diodo tá, a corrente seria nesse sentido, o diodo está no sentido contrário. Na hora que você liga, aqui vai aumentando a corrente aqui no indutor até chegar no valor, né, estabilizado, é a ligação aqui do indutor. Na hora que você abre a chave, aí ele vai gerar uma tensão negativa que vai descarregar pelo diodo de forma bem mais rápida, sem gerar aquele ruído todo que você tinha no outro caso, certo? Então o diodo serve para dissipar a energia que estava acumulada no indutor, né? Então você pode fazer isso com um diodo normal, você pode fazer com um Zener também ligado na chave, certo? Então se a tensão aqui em cima da chave passar acima do limite que ela suporta, liga uma tensão Zener, né, que você tem. Quando a gente acrescenta capacitores com circuito de diodo, aí a gente consegue fazer coisas, até outras coisas interessantes. Então, por exemplo, isso aqui é um circuito restaurador de terra, tá? Que aí no momento que essa tensão for positiva, ele vai passar por aqui, o diodo não vai conduzir. No momento que essa tensão for negativa, o diodo vai conduzir com a resistência bem menor do que esse, né, uma corrente bem maior que a que passa pelo resistor, vai carregar rapidamente o capacitor com a tensão negativa, positiva aqui, negativa aqui, certo? E aí quando isso aqui ficar positivo de novo, essa carga no capacitor não tem tempo de descarregar pelo resistor, que tem uma resistência bem maior, que é a resistência equivalente que você tem no diodo quando ele está carregando o capacitor. Então ele vai ficar com a carga a mais, positiva aqui, negativa aqui, vai se somar com essa, e aí a sua tensão de saída vai ficar deslocada, né, até o mínimo aqui ficar basicamente no terra, só com uma pequena diferença da tensão no próprio diodo. Então tá aqui, cadê? DC Restoration, tá aqui, certo? Então tá aqui o meu sinal, ele não tá aparecendo ali. Então meu sinal original tá aqui em vermelho, positivo e negativo. Então primeiro ciclo, ó, ele vai normal, passando aqui pelo capacitor diodo no resistor. Quando você tem um ciclo negativo, o diodo conduz muito fortemente, então ele gera uma corrente elevada, carrega o capacitor, e aí ele fica praticamente todo para cima da tensão, né? Então se aqui você tem um máximo de 5 volts, aqui você está chegando em 9.315, você tem uma queda de tensão aí de 0,7 volts aí do diodo, certo? Então você consegue deslocar essa tensão aqui para cima. O que é interessante em algumas aplicações, por exemplo, quando você precisa de uma tensão maior do que a que você tem, certo? Então note que você tinha antes a tensão maior que você tinha era 5 volts, aqui com isso você obtém uma tensão de 9.315 volts. Se eu pegar essa tensão aqui agora e retificar ela, então com isso a gente tem aqui um dobrador de tensão. Veja que essa parte aqui é o mesmo deslocador lá do primeiro, então ele vai carregar esse capacitor com uma certa carga, e depois você tem um retificador de meia onda aqui do lado de cá. E certo? Então essa parte daqui
restaurador de terra. Isso aqui isolado com resistor. Então, enquanto aqui você tem a tensão em torno do terra, aqui você tem a tensão acima do terra, mas a mesma amplitude. Quando você retifica aqui, então aqui você tem um máximo de 15 volts, aqui você retifica a tensão e você chega no máximo de 28,512 volts. Você tem uma queda de tensão de um diodo carregando aqui nesse capacitor, e essa tensão se soma do capacitor quando é retificada. Você gera uma tensão o dobro da que você tinha, tá? E isso aqui você pode, né, brincar aí com esses capacitores e diodos, gerar um triplicador de tensão, tá? Então você primeiro aqui, ó, por esse caminho você vai carregar esse capacitor e esse, então esse carrega por aqui, né, uma tensão de pico. Você tem como se fosse um retificador aqui no começo, né? Então esse carrega por aqui com a tensão de pico. Aí esse carrega esse daqui, então essa tensão de pico se soma à tensão daqui. Ele vai ter já o dobro da tensão que você tinha. Então antes você carregava aqui do terra, agora você carrega para a tensão aqui já de pico, então você carrega com 2 vezes a tensão de pico nesse capacitor, mais a tensão senoidal, então você acrescenta mais uma tensão de pico, você vai ter 3 tensões de pico aqui na saída, certo? Então com 15 volts saiu com 43 volts aqui na saída, e assim por diante. Aqui nos exemplos tem até um quadruplicador, né? Sempre um jogo aí de diodo, capacitor, para você aumentando a tensão. Note que quanto mais você aumenta, mais demora para ele chegar nessa tensão estabilizada, principalmente se a gente pegar esse capacitor final aqui, que é o que vai limitar a carga que você tem e aumentar ele ainda mais, certo? Então estava 100 micros, se eu botar aqui 1 milho e reiniciar o circuito, então ele vai demorar aqui um pouquinho mais aqui para carregar esse capacitor aqui até estabilizar. Então está em 15 volts, ele vai quadruplicar, vai chegar numa tensão próxima de 60 volts, certo? Mas com um capacitor grandão ali de 1 milifarad, ele vai demorar um bocadinho até estabilizar essa tensão, né? Mas isso aqui é usado quando você precisa de uma tensão DC muito elevada, certo? Então você usa diodos de alta potência, você pega 220 volts, então a tensão de pico de 220 volts é 311 volts, você quadruplica isso, você chega em 1200 volts, né? Para aplicações que você precisa de uma tensão elevada e pouca corrente, isso aqui é adequado, porque aí você consegue usar um capacitor aqui relativamente pequeno para não demorar tanto para carregar. Você veja que ele ainda está aqui subindo essa tensão, e se o capacitor é pequeno você não pode puxar muita corrente dele, né, através do resistor, né? Então limita aí a corrente máxima. Quanto mais você aumenta essa tensão, mais limitado você fica do quanto de corrente você pode puxar dessa tensão elevada. Mas tem várias utilidades aí, certo? Por exemplo, não exatamente, pode até ser esse diodo, mas dentro de um pendrive você tem um circuito como esse, que aí para guardar a informação na memória flash você precisa de uma tensão maior do que os 5 volts da alimentação do pendrive. Isso é gerado dentro do próprio pendrive, um circuito multiplicador de tensão, não necessariamente feito apenas com diodo, normalmente com transistores também chaveados, tá? Enfim, né? Com isso já dá uma boa vista do circuito de diodo.
Não são todos, ainda tem muitas outras possibilidades de circuito de diodo, mas a dar uma boa apanhada deles.